palavra o vereador Conrado Luciano Batista. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, ao público, a todos e todas, com uma boa noite. Quero começar fazendo uma saudação especial aos amigos de São João da Serra que se fazem presente aqui nesta noite, Rodrigo Escolton, Jonas Campos, interessados nas demandas da cidade, na política da cidade. E eles estavam conversando comigo a respeito da estrada de São João da Serra, que eu também tenho o costume de passar por ali, uma das estradas rurais mais movimentadas de Santos Dumont. Por dia, talvez ali 3 caminhões de leite passam por ali, enfim. É uma estrada muito movimentada, tem muita produção, a agricultura é muito movimentada ali, a estrada rural não pode ficar nessas condições, quer dizer, o último reparo ocorreu no ano passado, e a prefeitura não tem que fazer o reparo lá só quando o vereador solicita, o reparo tem que ser anual, tem que ser constante, porque é a cidade que perde quando uma estrada rural não está devidamente reparada. É uma estrada, por exemplo, que liga a Formoso, que liga a Patrimônio da Serra, mas também que liga a outras cidades, Coronel Pacheco, Goianá, até o aeroporto de Goianá você consegue ir por Conceição do Formoso, São João da Serra. Então é uma estrada muito importante que não pode ficar abandonada. E existem outras estradas rurais, como muitos vereadores aqui falam, por exemplo, a estrada real, tem anos que não tem reparos, uma estrada totalmente abandonada. E que seria, e que é, na verdade. Poderia ser mais, mas é um ponto turístico de Santos Dumont. Eu queria falar sobre a moção de repúdio, que eu apresentei na semana passada, contra a reforma da Previdência. Vários vereadores assinaram, 2 vereadores querem assinar hoje, e queria combinar com os vereadores, já assinaram? Os 2 vereadores já assinaram. Então, faltariam 3 vereadores. Se os demais vereadores quiserem assinar, para a gente entregar amanhã. Então, se puder, hoje, puder assinar a moção de repúdio à reforma da Previdência, uma moção que defende o trabalhador, que busca convencer os deputados, senadores, o presidente da República, a retirar essa reforma da Previdência que impede o trabalhador de aposentar. Então, essa moção de repúdio é importante, a Câmara Municipal de Santos Dumont tem que fazer o seu papel, que é defender o trabalhador, a trabalhadora, o trabalhador rural, os idosos, as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada. É importante a gente dizer que, por mais que o governo federal fale em déficit, esse déficit não foi criado pelos trabalhadores, isso não é justificativo, não pode retirar direitos nossos para falar em déficit, sendo que, na verdade, a Previdência, existem dados e confirmações claras que a Previdência é altamente lucrativa. Então, não existe esse negócio de déficit. E ainda que tivesse o déficit, não podemos mexer nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. O governo tem alternativas para fazer, ao invés de fazer essa reforma da Previdência. Existe a taxação das grandes fortunas, existem inúmeras medidas que o governo pode fazer, inclusive de cobrar as grandes empresas que devem ao INSS, que são bilhões, só a JBS deve 1 bilhão, e o governo pode cobrar dessas empresas ao invés de cobrar do trabalhador e da trabalhadora, que já sofrem tanto nesse país. Estender o tempo de contribuição, aumentar o tempo de idade para possibilitar a aposentadoria é um absurdo e nós não podemos concordar. Então eu peço aos vereadores que não assinaram, que assinem, para a gente poder divulgar também o nome de todos os vereadores que assinaram em defesa do trabalhador e da trabalhadora. É uma oportunidade que nós temos hoje. Também quero falar sobre o Conselho Municipal da Juventude, como eu fiz a indicação. É muito importante a Prefeitura publicar esse decreto, dar oportunidade aos jovens, garantir que eles tenham o protagonismo necessário e a legitimidade para poder trabalhar em Santos Dumont em defesa da juventude. Também gostaria de falar da Lei da Educação, uma lei que eu aprovei, lei de minha autoria, que nós aprovamos aqui no ano passado. A Prefeitura, na semana passada, começou a aplicar a lei e já criou a equipe multidisciplinar. É uma equipe formada por vários profissionais da educação. Então, se hoje um profissional da educação em Santos Dumont sofreu algum tipo de violência, algum tipo de agressão, a lei de minha autoria ela protege. E essa equipe multidisciplinar que a Prefeitura criou em cumprimento da minha lei,
ela vai proteger o professor, a professora, o diretor, os profissionais da educação. Então, qualquer tipo de violência, você que é professor, que está sofrendo qualquer tipo de violência, seja de um aluno, seja de um pai de aluno, qualquer tipo de violência em decorrência da sua atividade da educação, existe uma equipe para poder te orientar, acompanhar, inclusive na Polícia Militar, no Ministério Público, no Serviço de Saúde. Por isso que nós fizemos essa lei de grande importância, aprovada por unanimidade aqui na Câmara. Agora eu queria encerrar falando da tragédia ocasionada pelo ciclone de Idai, em Moçambique, Malawi e Zimbábue. Foram 1.800.000 pessoas atingidas em decorrência dessa tragédia. E eu estava olhando na imprensa que isso tem pouco está sendo divulgado nos países. São 3 países africanos atingidos por esse ciclone, uma catástrofe sem precedentes. As escolas não estão funcionando nesses países, serviços de saúde não estão funcionando, serviço de água, de eletricidade, está tudo interrompido. Enfim, 750 pessoas morreram. Há risco nesses países de cólera, de várias doenças, surtos estão sendo, é provável que aconteçam. E, inclusive, um aumento assustador dos preços, né? Porque, em decorrência da falta de abastecimento, está ocorrendo o aumento dos preços. Isso está dificultando aqueles 3 países ali demais. E como a imprensa mundial não está falando sobre isso, os serviços de ajuda não estão acontecendo. As ajudas humanitárias internacionais não estão dando assistência a esses 3 países. Então, nós precisamos falar sobre isso. Eu divulguei nas minhas redes sociais ontem vários órgãos públicos, inclusive do Brasil, que estão recebendo doações de 5, 10 reais para poder levar para esses países. Quando aconteceu, por exemplo, a tragédia de Brumadinho, de Mariana, até aqui de Santos Dumont, no outro dia, por mais que nós somos um país de terceiro mundo, nós tivemos condições de poder ajudar essas pessoas. No mesmo dia, por exemplo, eu estive visitando as vítimas de Santos Dumont, foi feito campanhas e foram ajudadas essas pessoas, mas isso não está acontecendo nesses 3 países, por inúmeros motivos e pelo tamanho da tragédia também. Quer dizer, uma tragédia que atingiu praticamente 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. Nós temos que falar sobre isso, e se você quiser ajudar, existem órgãos públicos sérios, inclusive internacionais, estão recebendo doações de apenas 5 reais. Isso é muito importante. E com essas palavras que eu gostaria de encerrar meu momento de Tribuna Livre. Desejar a todos uma boa noite.